A minha sogra, ela me humilhou na frente de toda a minha família, só porque eu não consegui ter um parto normal. A minha mãe, ela tem eu e a minha irmã de filhas. Eu sou a filha mais velha dela e ela tem a minha irmã mais nova. Quando minha mãe estava grávida de mim, ela teve uma gravidez normal, uma gestação normal, só que quando foi para ela me ter, que ela me teve de parto normal, ela sofreu uma violência dentro do hospital obstétrica muito forte. Então ela ficou muito traumatizada com relação ao parto normal. Só que assim, ela sempre fala que depois que ela teve a minha irmã, né, minha irmã acabou sendo cesárea e tudo, mas ela sempre fala que apesar do parto dela ter sido normal, ter sido horrível, mas a recuperação foi muito boa e tudo. E então ela sempre falava que às vezes uma coisa que acontece com uma pessoa não vai acontecer com outra, né? Enfim, só que com isso acabou me causando ali um certo medo de ter parto normal, porque eu não tinha plano de saúde, meu marido não tinha plano de saúde. Então eu sempre pensava, se eu tiver um filho, eu vou ter que ir para a maternidade, vou ter que ir para o hospital público, e eu tenho muito medo de ir ter parto normal, porque, enfim, a gente escuta tantos casos, sabe? E a minha mãe sempre falava, não, minha filha, mas faz tudo para tu ter normal, porque a recuperação é muito melhor. Enfim, ela sempre tentava. Quando eu engravidei, eu pensava, não, eu vou fazer de tudo, eu vou me cuidar, porque eu quero ter um parto normal. Só que ao mesmo tempo que eu fazia de tudo e que eu queria ter esse bendito parto normal, eu também tinha muito medo. Porque eu tinha medo do que podia acontecer comigo e as pessoas também metiam assim um terror em cima de mim. Falavam, não, parto normal dói muito, não, porque rasga lá embaixo, porque acontece isso. Gente, as pessoas botavam um terror na minha cabeça que começou a me dar muito medo de ter parto normal. E eu ficava, não, eu vou ter, mas ao mesmo tempo com aquele medo, sabe? Enfim. Quando chegou no dia para eu ter, né, que começou ali todo o processo, eu fui para a maternidade com meu marido, chegando lá, os médicos me examinaram e falaram, não, tá tudo certo para você ter normal. E eu já estava aceitando aquilo, só que eu comecei a ficar muito nervosa. De acordo que a dor ia aumentando, eu comecei a falar, não, eu não quero mais, me dá uma anestesia, eu quero cesárea, eu não vou dar conta e tudo. Eu ficava, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu quero cesárea, eu quero cesárea. E os médicos todo o tempo falando, não, te acalma, vai dar tudo certo, tá tudo certo para você ter normal e tal. Os médicos estavam o tempo todo tentando me acalmar. Mas só que chegou um momento onde eu fiquei muito nervosa, que a minha pressão foi lá em cima e eu desmaiei. E aí não teve outra opção, eu tive que ir para cesárea. E depois que passou toda essa situação, eles falaram, não, aconteceu tudo isso porque realmente você ficou muito alterada, você ficou muito nervosa, mas tá tudo bem com você, tá tudo bem com seu filho, enfim. Acabei tendo cesárea, né? E aí, depois disso, teve todo aquele processo de recuperação e tudo. E a minha sogra, ela sempre ficava jogando mais indiretinhas. Ela sempre falava assim, ah, tá vendo? Se tu tivesse tido normal, tu já tava melhor. Tipo, às vezes eu precisava de ajuda pra algumas coisas, né? Ela falava, não, porque se tu tivesse tido normal, tu não tava precisando de ajuda. Porque se tivesse tido normal, tava tudo bem. A minha sogra, ela teve 2 filhos e os 2 foram normais, né? E o tempo todo ela ficava falando esse tipo de coisa. Porque se tu tivesse tido normal, tu já tava melhor, tu já tava recuperada, não sei o quê. Mas, sinceramente, gente, eu nem ligava muito, eu não dava muita importância pra ela com relação a isso. Até que 2 meses depois, que o meu bebê já tinha nascido e tudo, ia ser o aniversário do meu sogro, e ele nos convidou porque ele ia fazer na casa, ele ia fazer um almoço e tudo, e nós fomos. Quando nós chegamos lá, meu bebê estava dormindo, botei dentro do quarto, fiquei observando por uma câmera que a gente tinha. E a gente sentou para almoçar. E nisso, no meio do almoço, uma tia do meu marido me perguntou como é que eu estava, como é que estava a minha recuperação, se estava cicatrizando tudo certo. E eu comecei a falar, né? Tava tudo bem, que tava tudo certo, que eu tinha tido dificuldade nos primeiros dias, mas que eu já estava melhor. E aí ela perguntou, vocês pensam ainda em ter outro filho ou querem parar por aí? Nisso a minha sogra pulou falando assim, do jeito que essa menina é fraca para ter parto, se for para ter outra cesárea, é melhor ela não ter. Porque nem para ser mãe direito ela não serviu. Minha sogra, ela sempre foi muito chata mesmo comigo. Ela sempre me tratou assim, meio mal mesmo, mas eu sinceramente não ligava. E muitas das vezes o meu marido chamava a atenção dela, não deixava realmente, sabe? Só que ela ficou implicando comigo porque eu tive a cesárea e o meu marido ficou o tempo todo cuidando de mim. E quando meu marido voltou a trabalhar, ele contratou uma pessoa para me dar o apoio. Porque ninguém da família podia ficar comigo, né? A minha sogra, as pessoas da família, todo mundo tinha suas vidas. A minha mãe mora em outra cidade, então quando ele voltou a trabalhar, ele contratou uma pessoa para ficar comigo no horário em que ele não estava em casa, para me dar apoio, para me ajudar e tal. E isso foi uma coisa que causou raiva nela, porque ela falava que eu era fraca, porque ela tinha tido 2 filhos e ela tinha cuidado dos 2 sozinha, porque ela tinha tido parto normal, porque esse negócio de cesárea é só pra mulher fraca, é pra mulher que não dá conta, é pra mulher que é fraca e tal. Ela vivia falando esse tipo de coisa. E aí quando a tia do meu marido perguntou se eu pretendia ter outro filho, ela pulou logo falando que se fosse pra eu ter outro parto de cesárea, que era melhor não ter, porque isso significava que eu nem era uma mãe de verdade. E assim, tinha acabado, né? Tava 2 meses que eu tinha tido meu bebê, então eu ainda tava naquele momento, assim, meio sensível. E aí, na hora, todo mundo ficou sem graça, né? Tipo, a tia dele também ficou super sem graça. Eu só me levantei da mesa e falei pro meu marido que eu queria ir embora. Eu tava tão, assim, sentimental que eu não tive nem aquela disposição de bater boca, de retrucar, nem nada.
E nisso meu marido só levantou e falou, não, a gente vai embora. Aí a mãe dele pegou no braço dele e falou, não, meu filho, senta aí, termina de almoçar pelo menos. E aí ele falou pra ela, eu não vou pisar o pé na sua casa enquanto você não pedir desculpas pra minha esposa. E ela ficou, né, a gente pegou, foi no quarto, pegamos o nosso filho e fomos embora. E eu fui o caminho todo chorando. Eu tava me sentindo péssima. Eu realmente me sentia culpada por eu não ter conseguido ter parto normal. E o meu marido todo tempo me acalmando, falando que não era pra eu ligar, porque a mãe dele só falava besteira, porque a opinião dela não devia ser importante pra mim, que eu tinha sido uma guerreira. Enfim, meu marido sempre foi muito cuidadoso, muito carinhoso comigo, sempre esteve muito do meu lado. E assim, a partir desse dia, ela ficava ligando, ai, deixa eu ver meu neto, ai, vem aqui comigo, não sei o quê. E o meu marido falava, já tá pronta pra pedir desculpa pra ela? Aí ela, mas pedir desculpa pra quê? Aí ele desligava o telefone. E a gente passou muito tempo assim, porque ele falava que ela só ia vir na minha casa, ou a gente só iria na casa dela se ela pedisse desculpas e se ela nunca mais me ofendesse daquela forma. Ela ainda insistiu, ela pensava assim que depois ia passar, mas realmente não passou. Até que depois de uns 2 meses dessa situação foi quando ela veio conversar comigo e me pediu desculpas. Eu sei que essas desculpas dela não foi de fato porque ela se arrependia ou coisa assim. Eu sei que ela só estava fazendo aquilo por causa do meu marido, mas enfim, a gente conversou e eu aceitei. E naquele dia eu falei pra ela que eu nunca mais iria aceitar que ela me tratasse daquela forma. E que se ela quisesse falar alguma coisa pra mim, que tudo bem, ela ia falar, mas ela ia ter que aprender a escutar também. Enfim, realmente depois desse dia, ela não voltou a me ofender. Eu sei que ela fala de mim por trás. Até hoje ela fala. Mas eu também nem ligo, sabe? Eu só fico pensando, só falo pro meu marido. Se ela falar alguma coisa pra mim, agora eu tô preparada pra devolver. Naquele momento eu não tava, mas hoje eu tô. E eu vou, assim, se ela vier de qualquer forma tentar me botar pra baixo e dizer que eu sou menos mãe do que ela, isso não vai dar certo. E eu vou bater de frente e ela vai ter que me escutar. E meu marido sempre fala que ele sempre vai me defender o máximo possível, né? Quando ele estiver por perto, ele sempre vai me defender. Mas se eu acontecer da situação de repente ele não tá por perto, que ele quer que eu fale, porque ele também acha que a mãe dele é muito sem noção. Mas enfim, essa é a história de hoje. Sim, eu acabei escolhendo o homem errado. Bom, desde os meus 14 anos, eu era, assim, apaixonada por um menino do colégio. Só que, assim, eu percebia que era recíproco dele também, mas nós dois só ficávamos nos olhando e ninguém tinha coragem de chegar, assim, até o outro. Isso foi, a gente ali na mesma escola, até os 16 anos. E foi quando eu pensei assim, ele não vai tomar iniciativa, eu vou. E aí eu contei pra uma amiga que eu gostava dele, tudo. Essa amiga chegou até ele. Ele falou que ele também gostava de mim. E a partir daquele momento nós começamos a conversar e namorar, mas era aquele namoro assim, do interior, sabe, de escola, era só mãozinha dada, beijinho, nada além disso. Eu estava assim completamente apaixonada, ele também. Nós fazia planos, sabe, depois de terminar os estudos, de nos casarmos, termos nossa família. Só que passado um ano, o meu pai, ele conseguiu um cargo melhor na empresa que ele trabalhava, só que na franquia da capital, que ficava a 600 quilômetros da nossa cidade. Assim, eu sofri muito, porque nós tivemos que ir embora. Tanto que na nossa despedida, eu e ele, assim, nós chorávamos muito. Como eu falei, era recíproco aquele sentimento. Eu acabei me mudando. Só que nesse mudar, eu via ele às vezes nas férias, porque a gente ia lá passar, né, as férias com a família. E nós vivíamos nos falando por telefone. Até que eu terminei a escola, entrei pra faculdade. Ele entrou pra faculdade também. E nós sempre assim que nos víamos ou nos falávamos, nós combinávamos que após ele se formar, ele mudaria lá pra cidade, que era uma cidade maior. E nós montaríamos a nossa família, né? Seguiríamos com a nossa vida junto. Acabou que a minha primeira vez foi com ele, nesses encontros, quando eu ia pra lá e tal. E nós seguimos namorando à distância. Só que teve um momento que isso simplesmente começou a me incomodar. Né? Eu não sei se por estar na faculdade, ver os outros rapazes ali, ter minhas amigas. Então aquele namoro à distância estava me incomodando. E eu decidi que eu não queria mais. Então eu liguei pra ele, no telefone eu chorava, porque de fato eu gostava dele ainda. Mas eu falava pra ele que não dava pra manter aquela situação. E ele pedia, pelo amor de Deus, pra eu esperar, que logo nós terminaríamos nossa faculdade, que ele ia embora pra lá. Mas eu não quis. Eu simplesmente falei que não queria mais. Ele todo dia me mandando mensagem, eu comecei a ignorar ele. Ele tentava ligar, eu falava pros meus pais que eu não queria falar com ele. Até que passados uns 3 meses, eu conheci um rapaz na faculdade. Eu acabei ficando com ele. E assim, esse rapaz me tratava como uma princesa, sabe? Fazia tudo pra mim. E eu pensei comigo, talvez seja a chance de eu esquecer o meu primeiro amor. Eu e esse rapaz, nós começamos a namorar. No ano seguinte, eu fui passar as minhas férias na cidade onde eu morava e ele foi junto comigo e foi ali assim que esse meu primeiro amor viu nós dois juntos e simplesmente parou de me mandar mensagem, parou de ir atrás de mim. E ali eu pensei, nossa,
né? Agora eu vou seguir com a minha vida. Só que já após o primeiro ano ali de namoro com esse rapaz, ele já começou a mudar completamente. Ele começou a implicar com as minhas roupas, com as minhas amigas, e ali já era um sinal, mas eu não via aquilo. E na minha cabeça assim, ele só gostava muito de mim, queria me proteger. Isso foi só piorando, né? Nós terminamos a faculdade, nós nos casamos, nós tivemos um filho. E eu vivi 6 anos um verdadeiro inferno. Ele era totalmente narcisista, eu não tinha mais amizades, mal via os meus pais. Ele, assim, ele nunca foi agressivo comigo, mas ele era agressivo nas falas. Com isso eu fui me desleixando, sabe? Foi entrando em estado de depressão, refleti até no nosso filho. E passado esse período foi quando eu tive coragem e decidi me divorciar. E ele ficou muito no meu pé. E durante todo esse período, eu não fui atrás mais de saber do meu primeiro amor. Eu pesquisei ele uma vez nas redes sociais, mas eu não achei, eu acredito que ele me bloqueou. E quando eu me separei, eu decidi ir pra minha cidade natal pra passar uns dias lá pra sair daquele ambiente. Os meus pais foram também. E na minha cabeça eu falei assim, eu vou encontrar com ele, né? Com o meu primeiro amor. Só que não, né? Quando eu cheguei lá, com os meus pais, com o meu filho, eu encontrei um amigo nosso em comum. E esse amigo nosso me falou que ele tinha se casado, que ele tinha 2 filhos. Ele sempre falava de mim, né? Ele falava assim que eu fui o primeiro amor, mas que eu não quis mais saber dele, que ele ainda sentia muito por mim. Só que ele amava a esposa dele, que a esposa dele foi um anjo que curou o coração dele. E ali eu me senti muito mal, sabe? Eu cheguei a ver ele com a família dele, uma família muito linda. E quando eu voltei, eu só chorava, né? Porque eu sabia que eu tinha feito uma escolha errada. Assim, hoje faz 3 anos que isso aconteceu. Eu estou com uma nova pessoa que me trata muito bem, que é o oposto do meu ex-marido narcisista. Mas vira e mexe eu me pego pensando como teria sido a minha vida se eu não tivesse dispensado meu amor. Porque ele ainda mora no meu coração. Como teria sido se eu tivesse tido a paciência que ele tanto queria de esperar a gente terminar a faculdade e ele vir morar na minha cidade. Mas eu sei, assim, que também isso nunca mais vai ser possível. Hoje ele tá feliz, ele tem uma família linda e eu só quero que ele seja feliz e eu quero poder viver uma felicidade também. E é isso. Essa é a minha história. Minha filha falava que o pai dela ia olhar ela todas as noites, até a gente descobrir que não era o pai dela que estava olhando para ela. Eu e meu marido, né, quando nós nos casamos, meu marido ele tinha um emprego muito bom na cidade onde a gente morava. E graças a Deus nós sempre tivemos uma condição financeira muito boa. Então, quando eu resolvi engravidar, a gente teve assim de tudo para dar uma educação, para cuidar da nossa filha da forma como a gente queria. Então, desde quando ela nasceu, ela sempre foi acostumada a dormir no berço, ali sozinha. Até 1 ano de idade dela, ela dormia no mesmo quarto que a gente, só que dentro do berço. Depois de 1 ano, a gente começou a acostumar ela a dormir sozinha, no quarto dela, na cama dela e tudo. E assim, foi uma adaptação muito fácil. A minha filha nunca teve dificuldade nenhuma em dormir sozinha. E assim foi. Até que quando a minha filha estava ali por volta dos 5 anos dela de idade, a gente teve que trocar de cidade, porque o meu marido dele foi transferido para uma empresa nova que estava abrindo em outra cidade e tudo. E aí, quando nós nos mudamos para lá, de início a gente alugou uma casa, porque a gente ainda não tinha muita certeza se ele realmente iria ficar lá, porque era todo um processo que estava acontecendo, então a gente estava com medo de comprar realmente uma casa e se estabelecer ali. Então nós resolvemos alugar por um contrato de 1 ano e depois de 1 ano a gente ia ver se a gente ia morar realmente ali ou não. Pois bem, encontramos uma casa muito boa, uma casa muito bem localizada, estava perfeita, sabe? Falamos com o dono, estava tudo certo. Ok, nos mudamos para casa. Inclusive, na primeira noite em que a gente passou na casa, a casa ainda estava uma bagunça. Então a gente ainda não tinha organizado o quarto da nossa filha e tudo, então nós 3 tivemos que dormir no mesmo quarto, dividindo ali a mesma cama. E essa foi uma noite em que a minha filha passou assim, a noite toda praticamente acordada, porque a minha filha tinha horror de dividir cama, vocês acreditam? Então para ela foi extremamente incômodo estar dividindo ali a cama com a gente. Então ela mexia para um lado, mexia para o outro, não dormia direito. Pois bem, até que na segunda noite a gente já ajeitou o quarto dela para ela voltar a dormir sozinha, como ela gostava. E assim foi. Na segunda noite, ela dormiu. E quando ela acordou no dia seguinte, nós sentamos na mesa para tomar café. Gente, ainda não tinha dado tempo de resolver absolutamente nada. A gente tinha acabado de se mudar, estava ajeitando as coisas devagar. E aí, quando a gente sentou para tomar café, ela falou assim, pai, o senhor não precisa ficar me olhando, ver se eu tô dormindo. Eu tô bem. E aí o pai dela olhou assim, tipo, do que ela tava falando, né? E aí ela falou, porque eu vi quando o senhor foi no meu quarto me olhar de noite. E aí o pai dela falou assim, mas eu não fui te olhar. Aí ela foi, o senhor foi, eu vi. Aí só que na hora a gente pensava que ela tava sonhando, que de repente ela tinha sonhado, porque o meu marido falou que ele não tinha ido olhar ela de madrugada. Então a gente pensou que de repente tinha sido um sonho e tudo. Beleza. Quando foi na noite seguinte, ela acordou no outro dia de manhã de novo, falando que o pai dela tinha ido olhar ela de noite. E aí
Eu perguntei pro meu marido, ele falou que ele não tinha ido olhar. Aí eu já comecei a estranhar, eu falei, gente, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, a minha filha tá falando que o pai dela tá olhando ela de noite, e ele tá falando que não, alguma coisa estranha tem. Então, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, o pai dela tá mentindo, será que ele quer fazer alguma coisa com ela? Beleza, quando foi na noite seguinte, gente, eu fiquei acordada a noite toda pra ver se meu marido ia levantar da cama. E ele não levantou, ele dormiu, meu marido dormiu uma pedra. Fiquei ali acordada pra ver e ele não levantou da cama. Beleza. Quando foi no dia seguinte, eu perguntei da minha filha se o pai dela tinha ido olhar ela de madrugada. E ela falou que sim, que ele tinha ido olhar. Mas, gente, o pai dela não levantou do meu lado de jeito nenhum. E eu fiquei assim, será que ela tá vendo alguma coisa? Comecei a pensar logo besteira, né? Comecei logo a pensar que de repente ela tava vendo alguma coisa, alguém, sabe? Fiquei meio assustada, fiquei meio com medo. E aí falei pro meu marido, né? Falei, olha, eu fiquei praticamente a noite toda acordada, você não saiu do meu lado. E mesmo assim ela falou que ela viu você no quarto dela. Meu marido também ficou super assustado. E aí foi que eu pensei, falei, eu vou dormir, vou deitar no quarto dela, nessa noite agora, pra ver o que tá acontecendo, né? E nisso eu fui. Só que, gente, quando eu deito na cama pra dormir, eu me embrulho completamente. Eu fico assim, parece uma bolinha de lençol, porque eu me cubro toda. Já é um costume que eu tenho desde criança. Daí eu falei pra minha filha, se o teu pai vier, você me avisa. E aí a gente dormiu. Até que eu senti a minha filha me cutucar. E aí quando eu acordei, a minha filha falou assim, mãe, papai tá ali. Quando eu tirei, gente, o lençol que eu fui olhar, tinha realmente um homem parado na porta do quarto da minha filha. Mas não era o meu marido. E na hora eu dei um grito tão alto que o meu marido veio. O homem que estava na porta se assustou e tentou sair, mas meu marido foi pra cima dele. Enfim, conclusão, adivinhem quem era? Era simplesmente o dono da casa que a gente tinha alugado. Ele estava entrando na minha casa todas as noites e ele ficava olhando para minha filha. Agora eu fico pensando, o que esse homem estava planejando fazer com a minha filha? Como estava tudo muito escuro e a minha filha só via um homem parado olhando para ela, a minha filha já imaginava logo que era o pai dela, porque ele não falava com ela, ele não acendia a luz, ele não chegava perto, ele realmente só ficava olhando. E como a minha filha ali, de madrugada, né, no escuro, via um homem, ela pensava que era o pai dela. Gente, não sei o que aquele homem ia fazer. Eu fico só pensando como é que eu não ouvi ele entrar dentro de casa na noite que eu passei a noite acordada. Acho que como eu fiquei o tempo todo do lado do meu marido sem sair, porque eu tava com medo dele sair dali da cama, acho que eu acabei não ouvindo, não sei. Só sei que era o dono da casa, que estava entrando na casa pra olhar a minha filha. Aí vocês vão falar, por que tu não trocou as fechaduras da casa? Gente, sabe, a gente ainda tava se mudando, a gente ainda tava agitando tudo, eu não tinha nem pensado nisso, sabe? E mesmo assim, eu não vou botar a culpa em mim, no meu marido, porque a culpa disso tudo é dele. Como é que ele vai ficar entrando na casa que ele alugou, sabe? Óbvio que a gente chamou a polícia, registramos o boletim de ocorrência, óbvio que nós saímos da casa. Ele foi preso, depois a gente foi descobrir que ele já tinha outras passagens pela polícia por assédio, por outras mulheres que já tinham denunciado ele. Ou seja, o cara não tinha uma ficha nem um pouco limpa. Sim, ele foi solto um tempo depois, mas aí eu fico pensando, qual era a intenção dele de ficar entrando na minha casa e olhando a minha filha? Será que algum dia ele teria coragem de fazer alguma coisa com ela? Na verdade, eu não quero nem pensar nisso. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Eu tenho absoluta certeza que eu sou uma pessoa amaldiçoada, mas eu não sei o que fazer. Porque 4 pessoas que foram importantes pra mim, né, meus 4 maridos, morreram depois que se casaram comigo. O meu primeiro casamento foi quando eu tinha 17 anos. Foi o primeiro amor da minha vida. Nós dois ali completamente apaixonados. Logo que eu me casei, passou alguns meses, eu já engravidei. E com 1 ano de casado, eu já prestes a dar à luz, o meu marido que trabalhava em uma fazenda, né, e era muito novo, como eu falei, lá cuidando dos bichos da fazenda, um dos bois que ele estava cuidando simplesmente endoidou. Foi pra cima dele. A cabeça dele foi esmagada. Ali eu sofri tanto. E quando ele faleceu, eu aproximei muito de um amigo dele, que me deu todo o apoio ali. E passado alguns meses, eu vi que eu tava gostando desse amigo dele. Só que eu não queria me relacionar. Só que esse amigo dele falou que também estava gostando de mim. Que ele queria ficar comigo para assumir o meu filho. Então foi quando nós resolvemos nos casar, né? Dar uma chance. Conversamos com a nossa família. Todos aceitaram ali. Falou que meu filho nunca saberia, né? Que não era o pai dele de verdade. Nisso meu filho nasceu, ele registrou. E por 2 anos nós tivemos um casamento muito bom também. E ele também trabalhava na fazenda. Só que passou esses 2 anos, ele que era uma pessoa super saudável, simplesmente passou mal. Ali, trabalhando. E faleceu ali mesmo. Eu fiquei arrasada.
eu fiquei muito arrasada. Eu decidi que eu me fecharia pro amor. Eu não queria mais aquilo, sabe? Só que a gente não escolhe mais essas coisas. Porque passou 2 anos que eu tinha perdido meu segundo marido, eu conheci um rapaz na empresa onde eu estava trabalhando. E nós, primeiro assim, nos tornamos muito amigos. Só que depois disso nós já começamos a ficar. Eu contei a minha vida pra ele, ele contou a vida dele. E com menos de 1 ano nós já namoramos e nos casamos no cartório. Ele assumiu o meu filho, né? Assim, como se fosse dele. E eu fiquei com ele por 3 anos. Até que nós fomos numa viagem, passear ali, nós fomos pra praia. E ele, que sempre soube nadar, em um momento ali de diversão, nós perdemos ele de vista. No meio do mar. E ali, o meu terceiro marido morreu afogado. O corpo dele só foi encontrado depois de 24 horas de busca. E eu não sabia o que fazer. Ali na minha cabeça eu só pensei, pode ser uma maldição. E decidi que eu não iria me entregar mais pra ninguém, porque eu não queria que aquilo acontecesse com mais ninguém. Até que quando eu completei 30 anos, eu me senti muito sozinha. Eu queria alguém pra minha vida. Então eu resolvi sair com uma amiga pra conhecer gente nova. Nessa saída eu conheci um cara. E eu lembro assim que eu ainda contei pra ele, né? Tudo que tinha acontecido. Ele zombou pra mim e falou, será que eu vou ser o quarto? Passou algum tempo, nós já estávamos namorando e decidimos morar juntos. E 2 anos e meio que nós estávamos juntos, ele vivia assim, viajando pela empresa. E em uma dessas viagens, quando ele estava voltando já pra casa, ele sofreu um acidente de carro e não resistiu. O carro dele ficou completamente destruído, tanto que o caixão teve que ser lacrado, porque ele ficou irreconhecível. Hoje eu tô com 34 anos, eu não me vejo mais com ninguém, porque eu tenho medo de fazer mal pra aquela pessoa. Porque pra mim isso é algum tipo de maldição. A minha mãe também falou isso. Hoje eu trouxe a minha história pra saber se vocês conhecem alguém que já passou por isso, ou que está passando por isso, podem me dar uma luz do que eu devo fazer pra acabar com isso. Eu não acho normal, eu não quero que ninguém se prejudique pelo simples fato de estar ao meu lado. E é muito triste ficar sozinha quando a gente quer estar com alguém. Então você pode me ajudar nisso? E é isso, essa é a minha história. A mãe da minha amiga que confundiu nós duas e eu levei uma cintada dela no meio de uma festa. Eu e essa minha amiga, nós somos amigas há muitos anos. Inclusive, essa história aconteceu há mais ou menos uns 3 anos atrás. Já éramos amigas desde antes disso e ainda continuamos amigas até hoje. Na época que isso aconteceu, nós tínhamos 16 anos, nós duas. E assim, eu e ela, nós somos muito parecidas. Todo mundo sempre falava pra gente, perguntava, né, se nós éramos irmãs ou alguma coisa assim, porque fisicamente falando, nós éramos muito parecidas. O cabelo era igual, tinha o mesmo comprimento, a mesma cor. A gente tinha, assim, um corpo muito parecido. Então, às vezes as pessoas olhavam a gente de costas e nós parecíamos gêmeas, de tão parecidas que nós éramos, sabe? Inclusive, quando eu conheci a mãe da minha amiga e a minha mãe conheceu essa minha amiga, elas também falavam muito sobre a nossa semelhança. Elas até bagunçavam, dizendo que o meu pai tinha pulado a cerca e tinha engravidado das duas, sabe? Mas, enfim, sempre foi tudo uma brincadeira. Eu e essa minha amiga, a gente sempre foi muito péssima. Muito, gente. Assim, tanto a minha mãe quanto a mãe dela, elas sempre foram muito pessoas assim que tentavam segurar e controlar muito elas. E assim, uma coisa que eu falo pra vocês, quando você tenta controlar o seu filho demais, ele acaba fazendo merda. Então, eu e essa minha amiga, a gente bebia escondido. 16 anos a gente já fazia essas besteiras. A gente bebia escondido, às vezes a gente chegava bêbada em casa e tentava disfarçar, às vezes a gente fugia durante a noite pra encontrar alguns meninos, ou pra, sabe, fazer besteira mesmo. E eu e essa minha amiga, a gente estava acostumada a fazer isso, a fugir de madrugada e parar em barzinho, em festa e tudo. E não tinha muita fiscalização até hoje, na verdade, na nossa cidade não tem muita fiscalização. Então, a maioria das festas, eles não estão nem aí, eles deixam qualquer pessoa entrar, eles só pedem esse documento quando é uma pessoa que realmente aparenta ser muito nova. No caso de eu e essa minha amiga, a gente não aparentava naquela época ter 16 anos, a gente sempre aparentou ser mais velha. Então, a gente conseguia entrar com muita facilidade nesses lugares. Ok, a gente é acostumada a fazer isso, né? Já tinha ali todo o plano armado, tudo perfeito. Até que numa dessas a gente combinou que nós iríamos para uma festa que ia ter na nossa cidade. E muita gente da nossa escola ia, porque as outras pessoas não tinham tanto... não eram tão presas como nós duas, sabe? Eles tinham mais facilidade de sair de casa. E a gente, não, nós vamos. A gente já estava acostumada a fugir de casa de madrugada. Já tinha todo o plano armado, tudo certo e foi. E isso chegou nesse dia, eu fugi da minha casa, minha amiga fugiu da casa dela, um amigo nosso passou pra pegar a gente, que ele, 16 anos, tinha dirigido o carro do pai dele, passou e nós fomos, gente. Beleza, tava na festa, tava arrasando, achava que tava tudo maravilhoso. Até que quando eu tô sentada, assim, perto do bar, né, eu tô de costas, sentada, tudo bebendo, linda como se eu fosse adulta, eu senti um negócio na minha costa que ardeu, menina, mas ardeu. Quando eu virei, era a mãe da minha amiga, ela tava com um cinto na mão dela e ela tinha me dado uma cintada na costa. Quando ela deu comigo, ela percebeu que eu não era filha dela, ela se desesperou, ela só arregalou o olho e começou a me pedir desculpa. Gente, a minha mãe, ela nunca tinha me batido, então eu nunca tinha sentido um poder de um cinto na minha costa. Menina, que dor horrível. Nossa, e ardia. Eu fiquei com uma marca assim, atravessada na minha costa. Quando a mãe dela viu que era eu, primeiro ela se desesperou, ela chegou perto de mim, me juntou porque eu caí da cadeira, eu fui parar no chão.
Ela me juntou, perguntou se eu tava bem, tudo, disse que tinha me confundido. E aí perguntou onde é que tava a filha dela, né? Minha amiga. E nessa hora, gente, eu não tava vendo qualquer coisa, eu tava vendo um monte de negócio assim voando na minha cabeça, porque eu tava delirando de dor. Falei pra ela que eu não sabia, e aí ela se levantou e foi procurar. Quando ela achou a filha dela, ela deu outra cintada na costa da filha dela, pegou nós duas, falou que ia me levar embora e foi. Nisso a gente chegou em casa de madrugada, ela bateu, até acordou meus pais, eles até se assustaram com o fato de eu estar fora de casa. E aí ela foi explicar pra eles que tinha descoberto, que a filha tinha fugido, que tinha ido pra uma festa junto comigo. Até hoje não sei como foi que ela descobriu, nunca falou. E aí ela mesmo foi e falou pra minha mãe que ela tinha me confundido com a filha dela, né, que ela tinha dado de costas, e que ela tinha, sem querer, me batido porque ela pensava que era a filha dela. E eu ainda estava, até essa altura, eu ainda estava delirando de dor. Gente, tava ardendo a minha costa, num nível. E aí eu já tava meio chorando, né? E aí primeiro ela me pediu desculpas, depois ela conversou com a minha mãe, pediu desculpas pra minha mãe, disse que tinha sido uma confusão e tudo. Eu entrei, a minha mãe pediu pra ver como é que tava a minha costa, ela olhou, realmente tava a marca do cinto, ela foi, pegou um gelo, falou pra eu ficar segurando e disse que eu tinha merecido aquilo. Bom, ela foi dormir, eu fui dormir, eu fiquei de castigo, eu não podia sair de casa por meses, só ir de casa pra escola, da escola pra casa. Eu e a minha amiga, a gente não podia se ver fora da escola, porque ela também estava de castigo, e um dos nossos castigos era, sabe, essa separação. Enfim, hoje, na época, claro, na época eu fiquei morrendo de raiva da mãe dela, fiquei com raiva da minha mãe, porque eu pensei que a minha mãe ia me defender, a minha amiga ficou com raiva da mãe dela, enfim, na época a gente, né, ficou adolescente, tudo. Mas hoje, quando a gente lembra dessa história, a gente acha um pouco de graça, porque, né, é uma loucura. Hoje a gente já tá fazendo faculdade e tudo. Eu falo com a mãe dela normalmente, porque realmente é uma história que acabou ficando pra trás. Hoje em dia, o meu pai, os meus pais e os pais dela também já desafrouxaram mais, principalmente depois que nós passamos a ser maiores de idade. Então, eles deram uma afrouxada em nós duas. Mas, assim, é uma coisa que hoje em dia a gente acha graça da situação. Eu sei que algumas pessoas vão até falar assim, meu Deus, mas precisava, fez a menina passar vergonha, deu com cinto. Mas assim, hoje quando eu paro pra pensar, olha a quantidade de perigo que a gente passou e a quantidade de coisas que poderiam ter acontecido pelo fato da gente estar fugindo escondida de casa de madrugada. Então, assim, foi um castigo que, pra vocês terem noção, eu nunca mais fugi da minha casa, nem a minha amiga da casa dela. De tão medo que a gente tinha. Mas, enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Será que eu tô errada em sentir ciúmes do meu irmão? Bom, para vocês entenderem, o início dessa história foi o seguinte. Quando meu marido ainda era o meu namorado, e nós estávamos mais ou menos com 1 ano e meio de namoro, eu acabei ficando grávida dele. Na época, ele trabalhava e eu ainda estudava, ainda estava na faculdade e eu ainda morava com os meus pais. É claro que eu e ele, nós já tínhamos conversado sobre casamento, construir família e tudo, mas eu ainda estudava, né? E nós ainda éramos namorados e tudo, mas acabei ficando grávida e assumimos nossa responsabilidade e tudo. E justamente nessa época ele falou, bom, já que você engravidou, vamos antecipar os nossos planos, vamos casar, né? Porque eu não quero a minha filha crescendo em outra casa. Tipo, ele não queria que eu continuasse morando com os meus pais. Ele queria que a gente fosse morar juntos pra ele estar ali o tempo todo com a nossa filha. Só que assim, naquele momento, como era só ele que trabalhava, acabou gerando um certo gasto pra cima dele, porque eu só estudava. E a minha mãe e meu pai, eles não me ajudavam. A minha mãe, ela ficou super com raiva de mim, meu pai ficou chateado, falando que eu tinha antecipado as coisas, que eu deveria ter terminado pelo menos de estudar e tudo. Então, assim, de início eles ficaram chateados, mas depois eles me deram aquele apoio. Só que eles me deram um apoio, assim, de me ajudar com algumas coisas que eu precisava, mas não necessariamente com dinheiro ou coisas pro meu filho. Absolutamente tudo, quem deu foi o meu marido. Tudo ele comprava, tudo ele pagava. A minha mãe, ela me acompanhava nas consultas. Então, eu tinha um apoio emocional, digamos assim, dos meus pais, não apoio financeiro. Mas ok, pelo fato de eu saber que era uma responsabilidade minha, do meu marido, eu também não cobrava nada deles. Ok. Meu marido, ele acabou ficando apertado, inclusive por conta disso, porque gastos com gravidez e gestação são muitas, né? Com criança e tudo. Mas logo depois que a minha filha nasceu, a gente já tinha casado, ele contratou uma pessoa para ficar enquanto eu voltei a estudar. Depois eu estudei, terminei os meus estudos, consegui meu trabalho e a gente se ajeitou financeiramente novamente. E no final, graças a Deus, deu tudo certo. Só que eu tenho um irmão e ele é meu irmão mais novo. Agora, no início do ano, os meus pais descobriram que ele engravidou a namorada. O meu irmão, ele tem 20 anos e a namorada dele tem 18. Ambos só estudam. Eles não têm emprego, nenhum dos dois e tal. E assim, desde que
Eles souberam que a namorada do meu irmão tá grávida, óbvio, eles ficaram chateados, brigaram, tudo, mas já mandaram ela se mudar pra lá, pra que eles pudessem ajudar elas, e a minha mãe começou a montar todo o enxoval da filha do meu irmão. E assim, os pais dela, eles têm uma condição tudo, só que eles meio que não estão dando muita atenção, não querem ajudar muito, então por isso que a minha mãe pegou assim pra ajudar. Só que eu não posso negar pra vocês que isso me chateou um pouco, que me deixou com um pouco de ciúmes, eu acho que a palavra é essa. Me deixou com ciúmes, pelo fato de que a minha mãe tá ajudando em absolutamente tudo, tá pagando tudo, montando todo o enxoval, enquanto que quando foi comigo, eles não moveram assim, não me deram 5 centavos sequer pra ajudar. Ah, mas o filho é teu, tu que tinha que ter uma responsabilidade, tudo teu marido. Tá certo, eu realmente acho que a responsabilidade é nossa. Mas eu acho que qualquer pessoa no meu lugar, vendo essa situação, vai acabar comparando e vai acabar ficando chateada. Enfim, eu fiquei meio enciumada, meio assim, mas não falei nada, não fui questionar, não fui brigar, não fui nada. Só que um dia desses, a gente acabou entrando nesse assunto, enquanto eu estava na casa da minha mãe, tinha ido visitar ela estava falando sobre a gestação, né, da minha cunhada e tudo. E a gente acabou entrando na questão da minha gestação, da época em que eu fiquei grávida. E nisso a gente foi entrando no assunto e eu acabei demonstrando que o atual momento estava me chateando. E ali a minha mãe falou que não tinha comparação, porque na época meu marido já trabalhava, eles dois, nenhum dos dois trabalha, só estudam, então eles precisavam de alguém para ajudar financeiramente. E naquela época, como o meu marido já tinha um trabalho, então era só ele que tinha que arcar com os gastos. A gente teve assim, uma discussão que não foi uma grande discussão, nem nada do tipo, foi uma discussão assim bem leve, mas eu acabei indo embora meio chateada. E como eu falei pra vocês, eu super entendo que realmente, naquela época, meu marido já trabalhava, então ele podia arcar. E que agora o meu irmão e a minha cunhada não. Mas ainda assim, me bate um certo ciúmes. E a minha mãe falou que eu tô sendo exagerada e que eu tô agindo igual uma criança só porque ela tá dando um pouco mais de atenção pra gestação da minha cunhada. E aí eu queria saber a opinião de vocês, se vocês estivessem no meu lugar. Como vocês se sentiriam ou como vocês agiriam perante a isso?